Que Deus abençoe todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus é maravilhoso, o conselheiro e príncipe da paz. E que estamos aqui com um culto em direto, na esperança que Deus venha falar com cada um de nós, porque nós necessitamos de ouvir a voz do Senhor. E eu creio que Deus vai fazer grandes coisas hoje, porque Deus é Deus de hoje. Portanto, nós temos que confiar e acreditar em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Rei e Salvador. Amém? Vamos orar um pouquinho. Soberano Deus, glorioso eterno Pai, eleva os meus olhos para os montes de onde virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Perdão. É nele que eu confio, que acredito. Por isso é o motivo de estarmos aqui, que Deus é maravilhoso, é conselheiro e é o príncipe da paz. E nós estamos aqui com alegria a buscar ao Senhor, porque com o Senhor tem que ser com alegria. Não vale a pena com tristeza, não vale a pena estarmos aqui forçados, porque Ele conhece-nos a todos nós. Antes de nós fazermos algo, Ele conhece. Por isso é que nós temos que nos policiar a nós mesmos, porque Deus, Ele não se deixa enganar. E nós, como servos fiéis ao Senhor, estamos aqui com alegria a buscar ao Senhor, a louvar, a glorificar, dizer que o Senhor é bom, a sua compaixão e a sua misericórdia são eternas para com todos nós. Ai de nós se não fosse isso, porque é a misericórdia do Senhor que impede nós sermos consumidos. E desde já agradeço a vida de cada um que nos está a ver, que vai ver. O Senhor venha abençoar poderosamente a vida e os familiares e os amigos em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Rei e Salvador. Porque Deus, Ele quer-nos fazer grandes coisas, milagres, prodígios e maravilhas. É isso que nós estamos aqui a buscar, é isso que nós temos a certeza. Por isso nós louvamos ao Senhor enquanto o Senhor se deixa achar. E Ele quer fazer grandes coisas na vida de cada um. Mas para isso temos que crer, acreditar, confiar, porque só assim é que nós vamos ver o milagre de Deus na nossa vida. Amém? Portanto, vamos ficar ligados no trono da graça, porque Ele, Deus, Ele quer fazer infinitamente mais do que nós pensamos e imaginamos. Mas temos de fazer a nossa parte. Se não fizermos a nossa parte, Deus não vai fazer nada. Portanto, se nós esperamos, ficamos aqui assentados, Deus sabe, Deus conhece. Claro que sabe e conhece, mas nós temos de fazer a nossa parte, clamar a Ele, pedir-lhe, seja lá o que for, e confiar e acreditar, que é a fé. E, portanto, só assim é que as coisas vão acontecer. Amém? Que Deus abençoe vocês com um culto maravilhoso. O pastor Rosemary vai estar aqui a fazer agora o que Deus colocou no seu coração. Após isto, eu estarei aqui a trazer a palavra de Deus para vocês e para nós. Temos que ficar ligados e Deus vai fazer. Amém? Que Jesus abençoe poderosamente a vida de cada um. Pastor Rosemary, se Deus te usar. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nosso Deus é maravilhoso. A paz do Senhor Jesus. Que Deus possa estar trabalhando, operando Deus quem impedirá. Ninguém pode orar, impedir o operar de Deus. Por quê? Porque Ele é fiel para cumprir. E Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Vamos louvar ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Sabemos que Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Exaltar o nome dEle, engrandecer o nome dEle, porque Ele é o único que pode mudar e transformar a vida. Este Deus que tudo pode, tudo muda, tudo transforma. Então, vamos louvar ao Senhor, engrandecer a Ele. Amém? Aleluia! Este Deus maravilhoso, grande.
Ó Deus, obrigada, Senhor. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito. Adore ao Senhor, exalte ao Senhor, cante ao Senhor, com muito louvor. Este Deus maravilhoso, quando nós louvamos, quando nós oramos, quando nós buscamos, nós vamos ver Deus trabalhando. E Ele trabalha para aqueles que nele esperam.
Muitas vezes na nossa vida não entendemos o trabalhar de Deus, mas o trabalhar de Deus é muito lindo. Eu creio nos milagres de Deus, nas promessas. Subirei ao monte da adoração para oferecer ao Senhor um sacrifício de louvor. O melhor de mim quero dar. Vou reconstruir meu altar com pedras que não quebrem jamais, pedras que resistam ao vento, pedras que resistam à chuva. Porque na alegria ou na luta eu vou louvar. E o Cordeiro onde está? Jeová Jireh, Deus proverá, Deus proverá. Minha vida, minha casa, meus problemas já estão no altar. Deus proverá. Ele sempre tem uma resposta para quem o clama. Deus proverá. Minha vida, minha casa, meus problemas já estão no altar. Deus proverá. Ele sempre tem uma resposta para quem o clama. Jesus não foi sacrificado em vão. O meu Deus tem solução para tudo em suas mãos. Por isso confiamos no Senhor, porque a solução é Jesus que dá a solução para tudo. Ele está conosco, Ele quem nos sustenta. O melhor de mim quero dar. Vou reconstruir meu altar com pedras que não quebrem jamais, pedras que resistam ao vento, pedras que resistam à chuva. Porque na alegria ou na luta eu vou louvar. E o Cordeiro onde está? Jeová Jireh, Deus proverá, proverá. Minha vida, minha casa, meus problemas já estão no altar. Deus proverá. Ele sempre tem uma resposta para quem o clama. Proverá. Minha vida, minha casa, meus problemas já estão no altar. Deus proverá.
Ele sempre tem uma resposta para quem o clama. Jesus não foi sacrificado em vão. O meu Deus tem solução para tudo em suas mãos. Aleluia. Ah, Deus, em suas mãos. A solução está nas mãos do Senhor. Tome posse da sua vitória, porque o nosso Deus, Ele é fiel para cumprir. Por quê? Porque nós temos um Deus maravilhoso. Um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Quando Jesus opera na nossa vida de uma maneira tão linda, é uma coisa que eu fico pensando assim, meu Deus do céu, como é possível, né? Mas Jesus, Ele é fiel. Então, eu creio que Jesus vai fazer. Eu creio que Jesus vai fazer o melhor. Eu tenho certeza, porque Ele é fiel. Amém? Então, vamos louvar ao Senhor, vamos glorificar a Ele, porque Ele é fiel e Ele pode mudar a história, Ele pode transformar a vida. Sabe por quê? Porque quando choramos aos pés do Senhor, porque quando pedimos ao Senhor o socorro, Ele vem. Porque quando precisamos de algo que só Ele pode fazer, basta clamarmos a Ele e nós vamos ver a glória de Deus se manifestando. Aleluia! Você chorou, você pediu, tanto insistiu, precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que está vivendo, de fracasso e derrota. Tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que é o fim. Mas Jesus, que muda a história, já declarou sua vitória, só para te fazer feliz. O crente, quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece os montes. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões, nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações, mesmo quando Ana orava, por um filho ela clamava, o Senhor atendeu. Atendeu a Josué, quando orou e o sol parou, mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente, é o mesmo e não mudou. Ó Senhor, nós somos gratos a Ti, ó Deus, porque Ele está assim no controle de tudo. Aleluia. O
O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece o monte. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações. Mesmo quando Ana orava, por um filho ela clamava, o Senhor atendeu. Atendeu a Josué, quando orou e o sol parou, mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente, é o mesmo e não mudou. Este Deus, ele não mudou. E ele tem sim, ele será eternamente. Este Deus que pode mudar, pode chorar aos pés do Senhor, porque o Senhor, ele tem o mais e ele fará o mais. Amém? Eu vou deixar aqui uma breve palavra, que é para que confirmar aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus tem operado, porque Deus tem operado de uma maneira linda. E eu não poderia, né? Eu não poderia deixar de falar aquilo que Deus faz. Porque Jesus, ele é o único que pode nos dar. Então, se encontra em Jeremias 33, versículo 3. Algo muito profundo, algo muito que o Senhor fala ao meu coração, não é da agora, há muitos anos. Só que nesses últimos tempos, Deus tem me dado muitas experiências, tanto ao meu esposo quanto a mim, e ele tem feito maravilhas e milagres, maravilhas. Muitas vezes nós precisamos passar pelo deserto para que nós possamos ver o mover de Deus e para que Ele possa testar a nossa fé. E eu creio que este Deus pode mudar a história. E Ele muda a história como Ele mudou. Então, aqui, Jeremias 33, 3. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O nosso Deus, ele pode fazer e mudar. Aconteceu comigo e na madrugada, eu determinada, eu orei, eu disse, não, o Senhor é o Senhor quem vai fazer. E eu creio no teu poder, Senhor. E eu dobrei os meus joelhos, comecei a clamar ao Senhor e o Senhor operou um milagre. Foi um milagre que o Senhor operou. Ele tem feito milagres e milagres e milagres. Por isso, vamos confiar nele. Quando nós confiamos no Senhor, nós sabemos que ele pode mudar e ele pode transformar. Amém? Glória a Deus. Um dia ainda eu vou contar o testemunho desse tempo com meu esposo e comigo, como Deus fez maravilhas. Amém? Glória a Deus. Agradeço a oportunidade. Mais uma vez, saúde aos irmãos, que a paz do Senhor. Amém. Que Jesus abençoe poderosamente a vida de cada um, os familiares, amigos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Rei e Salvador. Amém. Deus é Deus de milagres, mas nós temos que confiar e acreditar. Se nós não confiamos, se nós não acreditamos, é impossível acontecer algo. Porquê é que é impossível acontecer algo? Porque Deus deu um livre-arbítrio,
Deus deu um livre-arbítrio a cada um, para quererem ou não quererem, acreditar ou não acreditarem. Deus não vai forçar ninguém para o inferno, assim como Deus também não vai forçar ninguém a ir para o céu. Vai depender da nossa escolha e depois andar nos caminhos do Senhor. Porque o Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, nós temos que seguir o caminho que Jesus nos deixou. E esse caminho é que nos leva à vida eterna. O outro caminho leva à perdição. E, infelizmente, vão para lá milhões deles porque acham que Deus não existe, acham que Deus não faz nada, acham que Deus é Deus de amor, que esquece que Deus também é fogo consumidor. Portanto, tudo isso é um pouquinho assim. Mas nós temos que crer e acreditar, amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas capítulo 6, Evangelho de Lucas capítulo 6, a começar no versículo 27. Lucas 6, a começar no versículo 27. Que mostra-nos aqui algo que até parece que é contradição. Que no título da minha Bíblia está o amor aos inimigos. Ora, os seres humanos, se há uma coisinha de nada, já tratam como inimigos. E o Deus poderoso nos ensina a amar os nossos inimigos. Não é fácil, não vou dizer que é fácil. Como é que a gente pode amar aqueles que nos fazem mal? Mas isso mostra que somos filhos de Deus. Se nós temos ódio, mostra que não somos filhos de Deus. E então, aí fica complicado. Amém? Lucas capítulo 6, a começar no versículo 27. Vamos ler aqui alguns versículos, fazer uma aplicação da vida, dando para a nossa vida. A palavra do Senhor diz assim, no Lucas 6, 27. Mas vós que isto ouvis, digo, amai vossos inimigos e fazei bem aos que vos odeiam. Isto é complicado. É complicado nós amar os nossos inimigos e fazer o bem àqueles que nos odeiam. É complicado, mas é possível. O Senhor Jesus nos dá essa direção para seguirmos, para provarmos que realmente somos filhos dele. E para sermos filhos dele, temos que fazer o que ele nos ordenou. São ordenanças que ele nos deixa. Porque se nós amarmos aqueles que nos amam também, não há diferença nenhuma. E já iremos a essa parte, também está aqui escrita. Mas, portanto, temos que aprender a fazer a diferença. Eu, mais a minha esposa, temos visto ao longo destes anos de Evangelho que realmente nós amamos e fazemos o bem àquelas pessoas que nos odiavam, que nos diziam mal de nós e coisas assim. E nós esquecemos isso tudo porque nós temos uma lei de semeadura. E essa lei, para se cumprir e nós para colhermos, temos que respeitar essa lei da semeadura. E então ela vai funcionar, amém? Mas vamos continuar. Versículo 28. Bendizei aos que vos maldizem. Orai pelos que vos caluniam. Caluniam. É o que está escrito na minha Bíblia. Eu não sei. Como é que está escrito na tua? Caluniam. Então, foi o que eu disse. Amém. Portanto, é fácil. Não, não é fácil. Porque nós estarmos a fazer o bem àqueles que andam a dizer mal de nós é terrível. Mas aí marca a diferença. Porque se nós não fizermos isso, não estamos em obediência à palavra do Senhor. E se não estamos em obediência, estamos em desobediência.
e mais vale obedecer do que perecer. Nós vimos aí um mundo que muita gente acha que é fazer mal com aqueles que lhes fizeram mal. Às vezes não fizeram tão mal, mas já querem fazer muito mal. Mas vamos saber ligar a televisão para ver isso, né? É terrível realmente. Mas o Senhor nos dá o oposto disso, para marcarmos a diferença. E essa diferença temos que a fazer todos nós, independente de cada um. Vamos ao versículo 29. Ao que te ferir uma face, oferece-lhe também a outra. E ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. Porque o Senhor Jesus nos ensina aqui, porque por causa da lei da semeadura que Ele deixou. Se nós formos pagar com a mesma moeda, aí fica complicado, porque nós, em vez de receber, não recebemos. E nós, em vez de sermos recompensados, não seremos recompensados. Porque se nós fizermos isto, a palavra nos ensina, mais cedo ou mais tarde nós vamos receber recompensa. Mas se não fizermos, a outra recompensa também virá, que é a recompensa do mal. Mas vamos ver, porque está mais explícito aqui ao longo daqui dos versículos, vamos ler mais. Versículo 30. E dá a qualquer que te pedir, ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. Mais uma vez, é complicado. Porque se nos tomaram alguma coisa, nós queremos de volta logo imediatamente. Mas aqui a palavra do Senhor diz para não voltar a pedir. A diferença entre ser filhos de Deus e filhos do inimigo é esta. Não estarmos a pisar com a mesma moeda aqueles que nos fazem mal. Mas já vemos que também, eu sei que está aqui escrito, o 31. Como vós quereis que os homens vos façam, na mesma maneira fazei vós também. Pronto, cá está o ponto da questão. Se nós queremos que nos façam bem, nós temos que dar o primeiro passo, fazer o bem também àqueles que nos querem fazer mal. Aí marca a diferença toda. Porque se nós realmente queremos ser diferentes, mostrar que realmente somos filhos do Deus Altíssimo, por isso é que se vê muitos escândalos, infelizmente, aí no meio das igrejas, porque as pessoas não obedecem à palavra do Senhor. E se não obedecem, têm a desobediência. E nós vimos aqui este texto que nos dá um grande ensinamento, porque se nós queremos que nos façam bem e nós não fazemos o bem a essas pessoas, aí fica complicado mesmo. Mas vamos aqui continuar, que isto é muito interessante. Versículo 32. E se amares aos que vos amam, que recompensa tereis? Só o Senhor Jesus que faz esta pergunta. Se amamos os que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. É a realidade. Porque nós realmente queremos a recompensa do Deus Altíssimo, temos que fazer o inverso. Fazer o bem àqueles que nos fazem mal, dizer bem daqueles que nos dizem mal de nós e sucessivamente essas coisas, porque nós realmente, para provarmos que somos filhos de Deus Altíssimo, temos que fazer exatamente o que Ele nos manda. E se Ele nos manda isso, mas isso também não significa que agora vamos para aí estar a nos expor, que nos venham
nos venham fazer mal para nós fazermos o bem. Isto é conforme a nossa vida cotidiana. Temos que fazer essa diferença. Eu, felizmente, tenho feito isso, a minha esposa também tem feito. Muitas pessoas que disseram muito mal, pessoas até que nem nos conheciam, mas tinham o prazer de estar a dizer mal de nós. Mas eu, na realidade, até ficava contente. Porque se não estava a agradar o inimigo, se estava a agradar a Deus, nós realmente iremos acontecer essas coisas. Dizer mal de nós, falar mal de nós nas costas, e até mesmo falar pessoalmente. Agora, nós, para sermos diferentes, temos exatamente aqui, Lucas 6, que ia começar no versículo 27. Vocês ponham esse texto com atenção, leiam com atenção, vocês vão dizer assim, mas como é que é possível estar a fazer isso? É possível porque o Senhor Jesus nos ordena isto. Essas ordenanças estão escritas para nos ensinar, não é para nós estarmos diferentes dos outros. Amém? Versículo 33. Se fizeres o bem ao que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. Se fizeres bem àqueles que vos fazem bem, realmente não há recompensa nenhuma. Eu lembro-me, quando era novo, morava aqui numa povoação aqui próxima, aqui em Morlena, e havia lá um certo indivíduo que era assim. Ele pagava uma bebida, mas logo a seguir tinha que pagar outra logo a seguir a ele. Portanto, ele não estava ali a fazer pelo altruísmo. Estava ali a fazer, mas ele queria imediatamente, em troca, outra coisa, ou às vezes até melhor. Portanto, isto nos mostra que nós, para fazermos a diferença, temos que fazer o bem sem esperar que alguém nos venha dar recompensa. Fazemos de coração, de amor. Né? Eu vou dar agora 10 à espera que me deem 100. Conforme o ditado que em Portugal diz, dá um chouriço é quem espera receber um porco. Isso realmente é o inverso dos mandamentos de Deus. E se Jesus diz que é o caminho, nós temos que seguir o caminho dele. E vimos este que tem a Bíblia que está pintada com as letras vermelhas, conforme está esta, que são palavras ditas pelo Senhor Jesus. E são ditas pelo Senhor Jesus, Ele nos dá aqui o exemplo do que é que nós temos que fazer, se queremos andar no caminho dele. Agora, se não queremos andar no caminho dele, seguimos de qualquer jeito, fazemos o inverso daquilo que está aqui escrito e depois também não se queixem. Amém? O versículo 34. Se emprestares aquele de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam uns aos pecadores para tornar a receber outros tanto, ou outros até com juros. Portanto, mostra realmente a diferença toda. Porque vocês veem o banco empresta dinheiro, mas é à moda do outro. Eles emprestam chouriço a quem lhe der um porco. E, infelizmente, os mandamentos de Deus não são esses. Por isso é que o mundo está como está. Porque se nós vimos, as pessoas ou as famílias estão cada vez mais endividadas por causa disso, porque não fazem o que os mandamentos do Senhor Jesus nos deixou. E é lógico que eles têm encargos, têm outras coisas mais, mas há pessoas e há pessoas. Há pessoas que às vezes não pagam porque não têm necessidade, e eles vão lá, tomam as coisas todas que ficou lá de garantia para depois ainda se for preciso estarem-se a rir disso. Isso é muito triste. Isso não mostra a ver que não há humanismo, quanto mais as coisas de Deus. Porque o Senhor Jesus
fica triste, com certeza. E todos nós iremos pagar um dia com juros, correção monetária, perdão, porque a Deus ninguém engana. E não vale a pena dizer que somos bons e fazemos o mal. Não vale a pena dizer que eu sou muito bom, mas não cumpre os mandamentos do Senhor. Se não cumpre os mandamentos do Senhor, está em desobediência aos mandamentos dele. Se está em desobediência, vai pagar por isso. Por isso é que diz a palavra, mais vale obedecer do que perecer. Ou melhor, mais vale obedecer do que morrer. Falando assim uma linguagem mais corriqueira. Amém? Versículo 35. Amai, pois, a vossos inimigos e fazei o bem, emprestai sem nada esperar-vos, e será, atenção, agora aí é que vem o ex da questão, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para os ingratos e maus. Portanto, vimos aqui estes versículos todos a falar para estar a fazer aquilo que nós devemos fazer. E é por isso que aqui fala na recompensa, que é o X da questão. Porque, vamos ler mais uma vez, amai, pois, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem nada esperardes. E será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo. Porque Ele é benigno até para os ingratos e maus. Meu Senhor Jesus. As pessoas acham que tenho que estar aqui na conversa na hora do culto. Meu Deus. Versículo 36. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Portanto, o Senhor Deus é misericordioso, nós temos que ser misericordiosos e não vale a pena nós queremos andar a fazer de bons, fazer de santos e não queremos cumprir os mandamentos do Senhor. Porque o Senhor nos dá os mandamentos. E o Senhor até diz, se cumprires os mandamentos dele e andar nas suas palavras, pedireis tudo o que quiseres, vos será dado. Portanto, a recompensa, ela é verdadeira e fiel. Portanto, o que é que nós temos que fazer? Meditar na palavra do Senhor, pô-la em prática. Conforme eu disse no início, não é fácil, mas é possível. O Senhor Jesus nos alertou sobre isso também, porque Ele diz que venceu o mundo e, portanto, nós estamos com Ele, Ele nos ajuda quando estamos mais fracos, porque nem todos estão fortes para fazer estas coisas que o Senhor nos dá. Ordem. Mas é possível, com a ajuda dEle, é possível. E então nós receberemos a recompensa que o Senhor nos prometeu. Eu tenho recebido essa recompensa, eu e a minha esposa. Quando menos esperamos, estamos a receber essa recompensa. E o que é que nós temos que fazer? Obedecer. Pôr em prática. Porque Deus, Ele quer fazer grandes coisas, mas é que quer mesmo fazer grandes coisas na vida de cada um. Mas se nós não cumprirmos o que está escrito, que recompensa vamos ter? Se nós emprestarmos a pensar que alguém nos vai logo pagar a seguir ou até com correção monetária. Se nós fazemos alguma coisa a pensar que o outro vai nos dar muito mais. Até tenho um cunhado que é assim um pouco engraçado nessa área. Ele disse, se vocês estão a pensar em me dar uma prenda, isto é de questão de prendas de Natal, dão uma prenda de 10 para receber uma de 20,
pega no teu dinheiro e compra a tua prenda para ti. E ele tem uma certa razão, porque isso realmente, se nós queremos recompensas e nós não queremos investir, tem que ser o inverso. Nós emprestarmos ou darmos sem estarmos à espera que venhamos a receber, seja lá o que for de troca. Se estamos à espera de receber de troca, não iremos ter recompensa nenhuma do Deus Altíssimo. E Deus, Ele é misericordioso, Ele também diz para nós sermos misericordiosos, porque Ele quer fazer grandes coisas na vida de cada um. Atenção, mas quer mesmo. Minha esposa, quando depois contar aqui o testemunho, vocês há de ver que Deus é bom. E a sua misericórdia é para com todos nós. Mas nós temos também de ser misericordiosos com os outros. Não vale a pena. Nós queremos que nos façam, ou quer que Deus faça, seja lá o que for, e depois nós não queremos fazer a uma pessoa que vimos às vezes aí na rua com necessidades e não fazemos porque achamos que essa pessoa, se não tem, que vai trabalhar, que é o que costumam dizer, infelizmente, e é por isso é que o mundo é de mal a pior e que só assim, só a misericórdia de Deus para mudar essas mentalidades. Mas Deus, como não força ninguém, vai ser muito complicado, mas é possível. Amém? Que Jesus venha abençoar poderosamente a vida de cada um. Nós vamos agora orar um pouquinho. E Deus, Ele quer fazer. Atenção, Ele não vai pensar se quer fazer, Ele quer fazer. Mas fiquem confiantes, em nome de Jesus. Amém? Soberano Deus, glorioso eterno Pai, vem-te apresentar, Paizinho amado, essas vidas que nos estão a ver. Eu não sei a necessidade deles, mas o Senhor sabe e conhece, Paizinho amado. Nós clamamos ao Senhor, para o Senhor vir, Paizinho, cobrir com o teu Santo Espírito a vida de cada um, Senhor. Dá-lhes entendimento, dá-lhes discernimento, Pai querido. Perdoa as suas iniquidades, os seus pecados. Tenha misericórdia de cada um, Senhor. Vem, Paizinho amado, entrar com providência financeira na vida que eles estão necessitados. Vem entrar com paz, Pai querido, aqueles que faz a paz, que o Senhor dá a paz que excede todo o entendimento. O Senhor vem entrar também com saúde, Pai querido. Assim como Pedro e João subiram ao templo e disse lá para aquele coxo: eu não tenho ouro nem tenho prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou, levanta-te e anda. E assim aconteceu, Senhor. Por isso o Senhor não mudou o mesmo de hoje, eternamente. Por isso eu creio que o Senhor vai fazer grandes coisas na vida daqueles que creem. Pai amado, o Senhor sabe e conhece o sofrimento dessas pessoas, onde elas às vezes querem buscar o Senhor, mas o marido ou algum parente, ou seja, algum próximo não deixa. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai amado. Oh Deus Todo-Poderoso, também aqueles que ainda não te conhecem, Senhor Deus, porque andam distraídos com as coisas da carne, que o Senhor venha entrar com providência nessas vidas, Senhor. Porque só o Senhor é Deus, não existe mais ninguém. Nós somos falhos e fracos, estamos constantemente a pecar, ou contra o Senhor, ou contra a humanidade. Mas só o Senhor, Pai querido, é que pode nos tirar. Livra-nos de todo o mal, assim conforme o Senhor Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso. Livra-nos de todo o mal, Senhor. Porque todo é o teu reino, o poder e a glória do Senhor, meu Deus. Nós vivemos debaixo da mão do Altíssimo. Sabemos que não cai uma folha de uma árvore ou um fio de cabelo sem a permissão do Senhor. Por isso nós clamamos ao Senhor, Pai querido, por misericórdia. Tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. Porque somos muito falhos, Senhor. E só realmente o Senhor é bom e a sua compaixão, a sua misericórdia é com todos nós. Por isso te agradeço, meu amado Senhor, que o Senhor dê um dia de descanso a cada um, dê uma paz, dê a tranquilidade, dê o seu amor, Senhor, sobre a vida de cada um, o amor que excede todo entendimento. E desde já te agradeço, Paizinho amado. Muito obrigado, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Rei e Salvador, grande é o Senhor e muito digo glória e louvor. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti tenha misericórdia.
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Então nós vemos. Amém. Beijinhos e abraços. E cá estaremos, se Deus quiser. No domingo às 21 horas. Não perca, o nosso Deus tem uma bênção na tua vida. Compartilhe com seus amigos, vamos ser instrumentos do Senhor, porque todos nós estamos aqui para edificar vidas. Vá no canal do YouTube, subscreva no canal do pastor Manuel Álvaro Capelas, a pastora Rosemary Capelas, compartilhe as mensagens, porque o nosso Deus, ele é fiel para cumprir. Amém? Confie no Senhor, porque ele tem bênçãos. Amém? Tome posse da sua vitória. Em nome de Jesus. Amém.